Nossa, faltou a palavra agora. Boa noite, Carlinha. Paz do Senhor, querida. Seja bem-vinda. Gente, pelo amor de Deus, qual é o nome que tá me faltando agora? Misericórdia. Aquela série. Nossa, um nome tão simples, a série. Aquela série do The Chosen, né? Ele traz Mateus como um personagem meio que autista, né? Cheio de toque, muito ligado aos detalhes, né? Mas não tem nenhuma evidência bíblica sobre isso, não. Eu acredito que eles veem daquela forma pelo fato dele ser muito minucioso em tudo que ele escreveu, né? Então, por isso que tem essa ideia, passa-se essa ideia de Mateus ele ser autista, por conta dos detalhes, ele é muito apegado aos detalhes. A gente encontra no Evangelho de Mateus muitos detalhes, né? Glória a Deus. Nós aprendemos no Evangelho no primeiro capítulo, né? Eu tô tentando deixar aqui no tripé. Acho que eu vou deixar assim. Tá bom assim, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Só que eu vou ficar sem apoio aqui para escrever. Vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês, tá bom? Tá certo? Porque eu não quero colocar o tripé, não. Bota esse negócio, tira esse negócio, aí eu tenho que me afastar, tenho que arrastar a cadeira. Para quem tá começando agora, vamos lá pro nosso color code, né? Que é as cores que nós fazemos. Eu já peguei aqui as minhas 4 cores. Nós começamos o nosso devocional. O Senhor nos trouxe de Deuteronômio para Mateus, para nós vivermos a obediência. Esse é a palavra rema, né? Vivendo a obediência. É o nosso rema. É a palavra que o Senhor gerou no nosso coração. E esse aqui são as cores que nós vamos usar para fazer o estudo, tá bom? Do livro de Mateus. Laranja, quando for uma palavra revelada. Verde, quando for uma promessa. Vermelho, quando for exortação. E azul, quando for Jesus falando na palavra, tá bom? Então vamos lá. Nós fizemos já o capítulo 1, foi tremendo e maravilhoso. O Senhor nos ensinou muito. Aprendemos a reconhecer o valor da genealogia. Muitos de nós, às vezes, desprezamos a genealogia, né? Quando a gente se depara com essa leitura na palavra do Senhor, a gente pula, a gente não lê. E o Senhor, ele revelou coisas lindas sobre genealogia, né? Como é importante nós falarmos o nome dessas pessoas, proclamarmos o nome dessas pessoas, citarmos essas pessoas, né? Existe um mistério, né, sobre isso. E que da mesma forma como o Senhor, essas pessoas estão no livro da vida, o nosso nome também está escrito no livro da vida também, né? Que coisa linda e maravilhosa. Oi, Mary, boa noite. E o Senhor nos deu 3 pontos. Não olhe para o seu passado, tendo como base Raabe, que também não olhou para o passado dela. Traga a responsabilidade dos seus pecados, se responsabilize pelos seus próprios atos, não coloque a culpa dos seus pecados sobre ninguém. Como Davi. Davi, quando foi constrangido pelo profeta, ele não colocou a culpa na mulher, ele não colocou a culpa em Betseba, ele não disse que era o inimigo, não. Ele reconheceu o pecado dele, e foi isso que nós aprendemos com Davi. E José, que mesmo com medo, com o coração cheio de dúvida, obedeceu à voz do Senhor quando o anjo lhe apareceu e disse que ele abraçasse e cuidasse de Maria, porque Maria estava levando no seu ventre o Salvador. Então foram 3 lições que o Senhor nos ensinou. E o mais extraordinário é que ele nos mostra que uma mulher com passado de pecado, um homem pecaminoso que caiu, falho, e um homem com coração temente, duvidoso, esses personagens, essa mulher Raabe, esse homem pecador Davi, esse homem temeroso e duvidoso José, eles estão na genealogia do Salvador.
E isso foi algo extraordinário que o Senhor falou conosco. O nosso passado de pecado, as nossas falhas do presente, os nossos medos, as nossas dúvidas, não apagam, não tira o plano de Deus para a nossa vida. A glória que há no porvir. Que coisa extraordinária o Senhor falou conosco. É muito linda a palavra do Senhor. Nós decidimos pegar uma outra Bíblia. Essa não é a minha Bíblia de leitura. A minha Bíblia de leitura é aquela da Joyce Meyer. Quem me acompanha já sabe. Mas eu já fiz o estudo de Mateus. E o Senhor não deixou eu fazer na mesma Bíblia. Eu tinha essa Bíblia aqui, que eu quase não usei. Eu só personalizei ela para mim, a capa, né? Ela é uma Bíblia que eu personalizei aqui no meu ateliê, na minha papelaria, mas que eu nem usei ela. Eu comprei, ela foi bem baratinha, sei lá, 25, 30 reais. E eu personalizei ela, a capa dela, ó, com o meu nome, tudo direitinho, porque eu queria uma Bíblia personalizada para mim. Mas essa Bíblia, eu deixei ela num canto. Eu não uso essa Bíblia, né? E tinha um propósito para essa Bíblia. E aí o Senhor me lembrou dessa Bíblia e estamos fazendo aqui. Por quê? Porque a minha outra Bíblia ela já está toda pintada, já está toda marcada. E eu não queria assim, eu queria que realmente o Senhor me ensinasse novamente, porque a palavra do Senhor ela se renova. Por mais que a gente já tenha lido, por mais que a gente já tenha estudado, o Senhor ele vai ministrando coisas novas no nosso coração. E eu confesso a vocês que isso aqui o Senhor ministrou como algo novo no meu coração. Oi, Valéria! Boa noite, querida, paz do Senhor. Então vamos lá, que o Espírito Santo de Deus nos ensine nessa noite e nos leve mais fundo na presença dele, amém? A partir de agora não estamos em outro lugar senão na mesa com Jesus. Esse é o lugar onde nós estamos. Na mesa com Jesus tem comunhão, na mesa com Jesus tem revelação. Eu falei na outra live, né? Porque que eu sempre digo que nós estamos na mesa. Tem um sentido bíblico para isso. Se você for olhar lá no livro de Lucas, você vai encontrar a passagem lá no finalzinho de Lucas. Você vai encontrar os dois discípulos que depois da morte de Jesus, antes da ressurreição, eles ficaram perdidos, com medo, confusos. Eles estavam decepcionados com a morte de Cristo e eles foram para outra aldeia, para longe de Jerusalém. E depois de tudo, quando eles encontraram Jesus, eles não reconheceram Jesus, porque é isso que acontece quando nós estamos com medo. O medo, né, faz com que a gente... Obrigada, Val, que Deus abençoe, querida. Os nossos medos fazem com que a gente não reconheça Jesus. Jesus estava caminhando com aquele povo, com aqueles homens, né? Depois, se for da vontade do Senhor, eu vou trazer essa palavra para nós meditarmos. Jesus estava caminhando com aqueles dois discípulos. Eles eram discípulos. Eles viram Jesus. Eles ouviram a voz de Jesus. Eles escutaram todos os ensinamentos de Cristo. Mas por conta do medo, né, pela decepção com a morte de Cristo, eles não reconheceram Jesus. E Jesus falou para eles: por que vocês estão tão tristes? Eles disseram que é porque Jesus morreu. Ou seja, eles não conheceram Jesus. E depois, quando eles convidam Jesus para entrar na casa com eles, porque já estava ficando noite, Jesus entra, senta à mesa e convida eles para sentarem à mesa. Eles se sentam à mesa com Jesus. Jesus pega o pão, ora, dá graças, divide e entrega para eles. E na hora que eles começam a comer o pão, eles reconhecem Jesus. Os olhos deles são abertos e eles reconhecem Jesus. Então é por isso que toda vida a gente sempre fala da mesa, porque na mesa tem comunhão, na mesa tem revelação, né? O Senhor, ele abre os nossos olhos para nós contemplarmos a presença dele na nossa vida. E quando a gente vê Jesus, o medo vai embora, a dúvida vai embora, porque Jesus, ele é maior do que o nosso medo. Jesus é maior do que todas as nossas dúvidas. Ele é o príncipe da paz. Amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos lá.
Que o Espírito Santo de Deus nos conduza na sua santa palavra. Capítulo 2. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes. Eita Jesus, o Senhor já está falando. É desse jeito, papai. Os sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos, para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhe: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiver encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que vira do Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eu estou pintando aqui e já eu compartilho com vocês aquilo que o Senhor está me entregando, tá? O Senhor está falando aqui no meu coração e daqui a pouco a gente compartilha, tá bom? E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Então vamos lá. Quanta coisa o Senhor nos ensina, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos lá. Os magos, eles chegam. A gente está lendo sobre a história de Jesus e é tudo muito conhecido, né? Eu acredito que a gente não vai narrar nenhum fato aqui desconhecido. Acredito que nós, né, a maioria de nós já conhece o Evangelho, já leu o Evangelho, né? Ou já conhece algumas das passagens, né? Então todo mundo sabe disso aqui. Maria vai ter filho, Maria sai, vai ganhar nenê, Maria dá luz a Jesus, e aí o Senhor, né, se manifesta para os reis magos. Eles vão, chegam até Herodes, perguntam a Herodes onde está o menino Jesus, o rei, né, aquele que vai ser o rei dos judeus. E aí o interessante, tá bom, ó, a pergunta deles: onde está o rei dos judeus? Algo precioso. Eles perguntam ao rei Herodes: onde está o rei? O que é que o Senhor nos ensina nessa noite? Que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós compartilhamos, com aquilo, com quem nós conversamos, com quem nós compartilhamos dos nossos tesouros. Porque aqueles homens, aqueles 3 reis, eles eram homens tementes ao Senhor, eles eram homens bons,
Não havia maldade no coração daqueles homens. E eles foram até a presença do rei Herodes, que era mau, que era um homem corrupto. Mas eles não sabiam disso. E eles entregaram o tesouro deles. Eles entregaram uma informação preciosíssima, que era o nascimento do rei. Então essa é a primeira lição que o Senhor nos ensina nessa noite, que nós devemos ter cuidado com as aparências. Nem todo mundo que se diz ser de Deus é de Deus. Nem todo mundo que se diz ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa boa, verdadeiramente é. Nós temos que pedir muito ao Senhor discernimento, sabedoria. Aqueles homens, eles não tiveram isso. Eles não tiveram discernimento, eles não tiveram sabedoria. E eles foram procurar por Jesus no inimigo. Eles foram ao inimigo. Vocês estão entendendo o que o Senhor está nos ensinando? Por achar que era o rei, né? Era o rei. Ele não iria fazer mal àquela criança. Era apenas um bebezinho que estava nascendo. Não era um monarca que estava nascendo, que pudesse trazer medo ao rei Herodes. Não era. Era só um bebezinho, simples, um bebezinho que estava nascendo. Mas para o rei, era o inimigo que estava nascendo. Então, às vezes, irmãos, a gente compartilha com pérolas. A gente compartilha pérolas nossas, que vai gerar inveja no coração daquele que está ouvindo. Herodes teve inveja. Rei. Quando ele escutou essa palavra, o rei dos judeus, dentro do coração de Herodes nasceu a inveja. E a inveja gerou todas as motivações dele, de buscar, de procurar. Ele disse, quando vocês encontrarem a criança, me digam para eu ir adorar também. Mentira dele. Ele não queria adorar não, ele queria dar fim à criança. Ele não queria adorar Jesus. Ele não queria adorar, ele não queria levar ofertas ao Rei dos Reis, de forma nenhuma. Ele queria era pegar a criança e dar um fim à criança, era isso que ele queria fazer. Então a primeira coisa que o Senhor fala conosco nessa noite, cuidado com quem você divide as suas pérolas, o seu tesouro. A inveja, irmãos, ela é algo invisível aos nossos olhos. E às vezes você pode dizer assim, mãe Giovana, mas eu nem tenho bens materiais. Eu não sou rica, eu não tenho carro, eu não tenho moto. Mas você carrega em você o tesouro da presença de Deus. Irmãos, você não tem ideia de como isso causa inveja naqueles que não têm. Você carrega a presença do Espírito Santo de Deus. A paz de Cristo está em você. Você consegue dar glória a Deus no meio de uma dificuldade. Você consegue falar como uma mulher sunamita, vai tudo bem no meio de algo infortúnio na sua vida. E pessoas que estão ao teu redor, que vê você glorificando a Deus, ao invés de amaldiçoar o Senhor, ao invés de murmurar, de blasfemar contra Deus, o teu comportamento de adorador ou de adoradora causa inveja naqueles que te veem. A inveja, irmãos, ela nasce no coração do homem, não é só pelos bens materiais que o Senhor nos abençoa, não. Às vezes você tem um casamento abençoado, você é feliz, basta você ser feliz, basta você ser feliz. Se você for feliz, você já causa inveja naqueles que estão ao seu redor, que não têm o Espírito Santo de Deus. Lembra que o Senhor já nos ensinou isso. Nós somos, não se engane sobre isso que eu vou dizer para vocês agora. Nós somos templo e morada. Amém? O nosso corpo, nós somos santuários. O nosso corpo é casa, é templo, é morada. Se nós não formos templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós seremos templo e morada de outros espíritos. Não se engane. A conta é essa. Tá? A palavra do Senhor vai dizer isso, que o Senhor expulsou, foi embora. Quando ele voltou, ele encontrou a casa vazia e ele voltou 7 vezes mais forte para habitar naquela casa que estava vazia. Então nós somos templo e morada do Espírito Santo. O outro que está ao nosso redor, nós não conhecemos quem habita naquele outro.
Aquele outro, às vezes, sorri para nós, fala palavras boas para nós, mas são pessoas vazias do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu dei o testemunho para vocês algumas semanas atrás? No finalzinho de junho, lembra que eu testemunhei para vocês aqui? De uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo? Gente, essa pessoa, ela, quando chegava na escola, ela entrava na minha sala e ela trazia bolo, ela trazia tapioca e me oferecia. E foi essa mesma pessoa que sempre passava na minha sala. Ah, Gel, eu trouxe isso aqui. Tu quer um pedaço de bolo de macaxeira? Quer um pedaço de bolo de milho? Foi a mesma pessoa que tramou nas minhas costas. Foi a mesma pessoa que tentou me prejudicar no meu trabalho. Tá vendo? Não era uma pessoa que não falava comigo. Não era uma pessoa que não me dava nem bom dia. Era uma pessoa que dizia, amiga, bom dia. Mas dentro do coração dela, não tinha a paz de Cristo. Porque quem tem a paz de Cristo não fica ocupando o seu tempo tentando prejudicar a vida do outro. Nós já estamos tão ocupados com nós mesmos, né? Com o nosso conserto, com a nossa santificação, que a gente não dá conta da vida do outro não, irmão. Quando você vê alguém tentando santificar o outro, é porque dentro dele tem tanta sujeira que ele não tem coragem nem de olhar para dentro de si mesmo. Aí como ele não tem coragem de fazer uma faxina espiritual dentro de si, ele deixa lá a sujeira acumulando e vai tentar limpar a casa do outro. Enquanto que a casa dele está lá toda suja. A gente louvou sobre isso nessa noite. E Jesus vai dizer isso para os escribas e fariseus da época. Os hipócritas, né? Como é que você fica tentando tirar a trave do outro, do olho do outro, o cisco do olho do outro e no teu olho tem uma trave? Então não se engane, não se engane. Nós não sabemos quem é que faz morada na casa daqueles que estão ao nosso redor. Esses homens, esses 3 magos, quando eles foram procurar Jesus para verdadeiramente adorar o Senhor, porque eles foram lá verdadeiramente para adorar o Senhor. Não havia falsidade no coração daqueles 3 homens. Eles não tiveram discernimento. Então, meus amados e minhas amadas, lindos e lindas de Jesus, sejam mais prudentes. Sejam mais prudentes, amém? Não entreguem os seus projetos, não compartilhem dos seus projetos com pessoas que estão ao seu redor. Guarde em segredo e o Pai que vem em segredo, ele te honrará em público. A gente tem uma coisa, sabe? Parece que tem um bichinho na nossa língua que coça pra gente contar os nossos projetos, né? Às vezes a gente começa uma campanha de oração, às vezes a gente começa um propósito com o Senhor e a gente não sabe ficar calada. A gente não sabe viver aquele propósito sozinho. A gente precisa dizer para alguém que a gente está no propósito. Não, irmão, eu estou no propósito de oração pela madrugada. Não, irmão, eu estou no propósito de jejum. Sabe por quê? Porque dentro de nós ainda existe o bichinho da vaidade. E quando a gente fala para o outro que a gente está vivendo um propósito de oração, de jejum, de oração pela madrugada, nas entrelinhas dessa nossa afirmação, é como se a gente ficasse dizendo para o outro, olha, eu sou uma mulher de oração, eu estou buscando a Deus de madrugada, eu sou uma mulher que eu vivo de jejum, eu sou santa. O que nós vivemos com o nosso Deus, irmãos, nós não precisamos tornar público. Quem é de Deus não fica se afirmando. Quem é de Deus, quem tem vida com o Senhor, quem tem vida no secreto com Deus, não faz propaganda de si mesmo não, irmãos. A gente não precisa dizer que a gente está tendo propósito, que a gente está vivendo um propósito de jejum. Fique calado. Você começou um propósito? Fique calado.
Você está com um projeto de abrir uma loja? Fique calado, feche seus lábios. Não fale, irmãos. Não fale. A inveja é um mal terrível. Adoece. Ai, mãe Giovana, mas eu sou lá. Entendo, a palavra não fala, mas eu entendo que eles eram homens retos diante do Senhor. Eles eram homens que as mãos deles eram mãos puras. Porque senão, o Senhor Deus não teria atraído aqueles 3 homens para levar as ofertas ao filho dele. Concordam? A gente entende isso na leitura da palavra. E aqueles homens, eles foram enganados pela aparência de um rei, pelas palavras doces de um rei que disse assim: pois então, quando vocês encontrarem a criança, me diga para que eu também possa ir adorá-lo. Eram palavras doces, mas o coração daquele rei era inflamado pela inveja, pela ira. Não, ninguém vai ser rei além de mim, não. Tem pessoas que acham que ninguém é mais certo do que eles, que ninguém pode prosperar mais do que eles, que ninguém pode ter um nível de espiritualidade maior do que a deles. Então tenha cuidado com aquilo que você compartilha. Amém? E aqueles homens, eles só foram acordados, eles só tiveram a atenção quando o Senhor deu um sonho para eles, quando o Senhor se manifestou em sonho para eles. Que aí o Senhor avisou para eles: não volte à presença de Herodes, vão por outro caminho, ou seja, saia de perto. A gente tem muita pressa, irmãos, para entregar o nosso coração para as pessoas. Vocês já prestaram atenção? A gente caminha pouco tempo com alguém, a gente conhece alguém muito pouco tempo, aí a gente já está dizendo, já está chamando de amigo, já está chamando de amiga, já está abrindo o coração, já está falando das coisas de dentro de casa. Agora eu vou falar para nós mulheres, já está falando mal do marido. Faça isso não. Não fale mal do seu marido para ninguém. Quando a gente fala mal do nosso marido, do nosso esposo, a gente está desonrando o sacerdote da nossa casa. Ai, mãe Giovana, mas você não conhece meu marido. Eu não preciso conhecer seu marido. Eu conheço as escrituras. E as escrituras sagradas me dizem que o nosso marido é o sacerdote da nossa casa. E eu creio na palavra. Eu não preciso nem saber quem é seu marido. Eu não preciso saber se ele é convertido, se ele não é. Se ele é um homem de Deus, se ele não é. Eu não preciso. Eu não me movo pelo que eu vejo. Eu me movo pelo que o Senhor tem me ensinado na palavra. Vocês acham que o meu marido é perfeito? Não é. Meu marido é imperfeito igual a mim. Nós estamos na oficina de Cristo. Eu e ele. Como ele me disse hoje de manhã. Amor, me perdoe. Eu sou falho. Eu tenho defeitos. A gente abraçado se perdoando. Porque hoje de manhã o negócio aqui em casa foi difícil. Mas o Senhor, ele destrói todas as armas inflamadas do maligno contra a nossa família, contra o nosso casamento. Se assim a gente se achegar a ele. Se a gente não quiser resolver as coisas na nossa própria força. Quando a gente clama a Jesus, ele vem e luta por nós as guerras. Amém? Então guarde os seus segredos, os seus projetos. Se você quer compartilhar com alguém, então ore ao Senhor. É ruim, Giovana, andar sozinho. Eu sei disso. Vocês sabem quantos anos eu caminhei sozinha? 30 anos. Eu caminhei praticamente sozinha. De 6 meses para cá, 7 meses para cá, é que eu tenho me sentado com muitos. E o Senhor mudou a minha história. Hoje eu tenho pessoas amadas, queridas, que eu posso compartilhar, que eu peço oração. Mas antes disso, era eu e Jesus. Na alegria e na tristeza. Era eu e o meu noivo. Ele me via rindo, ele me via chorando, ele me via clamando, ele me via dando glória a Deus, era só eu e ele. E eu não conseguia entender por que eu caminhava sozinha. Mas hoje eu entendo que foi para fortalecer os meus passos, foi para fortalecer os meus pés e para entender que nós não precisamos de outras pessoas para caminhar com Cristo.
Nós precisamos dele. Ele é a essência que nós precisamos. Nós precisamos uns dos outros, sim, para nos ajudarmos, para exercermos vida piedosa, para que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Quão agradável é viver em comunhão. Ninguém tem que viver sozinho, não. A gente tem que viver em comunhão. A gente tem que viver junto. Nós somos corpo de Cristo. Cada um faz parte do corpo de Cristo. Quando eu digo que nós não precisamos de outra pessoa, é porque muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa no outro. E o outro, ele vai nos frustrar. Como nós vamos frustrar alguém em algum momento. Nós vamos magoar alguém em algum momento. Nós vamos decepcionar alguém em algum momento. E às vezes a gente bota muita expectativa numa pessoa. E aí a gente se frustra. Às vezes a gente até quer abandonar Deus. Às vezes a gente até abandona Deus. Por causa de pessoas. Às vezes a gente sai da igreja. Às vezes a gente entrega um ministério. A gente entrega até a nossa própria vocação. Porque a gente se entristeceu com o pastor. Porque a gente se entristeceu com a nossa líder espiritual. Ou com o nosso líder espiritual. Aí a gente se entristece. Porque não, é tudo desmantelado mesmo. Aqui ninguém serve a Jesus não. Eu lá quero conversar com isso. Aí a gente sai da presença de Deus. Então a nossa expectativa não estava no Senhor. Estava no homem. Nós estávamos olhando para o homem, não para Deus. E aqueles homens, aqueles 3 reis magos que foram para a presença do Senhor, eles não tiveram em si discernimento. Foi o Senhor que revelou a eles. Então, se é ruim caminhar sozinho, é ruim. Então, ore ao Senhor. Eu orei muito ao Senhor e hoje o Senhor, Ele me deu pessoas amigas para caminhar comigo. Amigas em Cristo, mulheres que eu tenho aprendido a amar. Mulheres que estão ali a qualquer momento que se eu disser assim, me socorre em oração, eu tenho certeza que elas dobram o joelho e oram por mim. Mas eu orei muito durante muito tempo. Senhor, levante pessoas para me ajudar em oração, porque sozinho é muito difícil, papai. Então faça isso, ore ao Senhor, amém? Mas guarde os seus tesouros, tá? Em nome de Jesus. E dentro dessa mesma passagem, o Senhor também fala algo muito lindo para nós. Ele diz que esses homens, quando eles chegaram até o encontro onde estava Maria, agora é a segunda parte, outro ensinamento, segundo ensinamento. Ele diz que esses homens, ele diz assim no versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles viram a estrela e eles se alegraram muito, muito. Alegria e júbilos, contentamentos, deram glória a Deus. Só que olha que coisa mais interessante que diz a palavra do Senhor. Por isso que eu nunca eu não vejo os escritos como algo despretensioso, sabe? O Senhor, Ele tem me ensinado a não ter pressa. E eu espero que eu esteja compartilhando isso com vocês e que vocês passem a fazer isso também. Não tenham pressa quando vocês forem ler a palavra, tá bom? Deixa o Espírito Santo de Deus falar com vocês. Porque às vezes a gente passa por uma palavra, por uma frase, que o Espírito Santo quer falar tanto com a nossa vida. E às vezes a gente, pela pressa de ler logo o capítulo, porque a gente já botou na nossa cabeça, ou porque tem um cronograma de devocional, que todos os dias eu tenho que ler um capítulo. Então eu tenho que correr para ler aquele capítulo, depois eu preciso escrever, e é tudo muito acelerado. E o Espírito de Deus, ele não é acelerado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem na palma da mão dele o tempo. A gente é que se preocupa com o tempo. Ah, porque eu estou ficando velha, eu tenho que aprender logo a palavra. Ah, porque já faz tanto tempo que eu fui chamado pelo Senhor e eu ainda não estou exercendo o meu ministério. A gente é que é preso no tempo, mas o Espírito de Deus não. Ele se preocupa em nos ensinar. Aí ele fica do nosso lado, dizendo assim, peraí, para um pouquinho, eu quero falar. Espera, tenha calma. Sinta o sabor daquilo que você está se alimentando. Mastigue devagar, deixe eu falar, deixe eu lhe ensinar, deixe eu ministrar no seu coração aquilo que você precisa aprender.
Não se importe se você está lendo um capítulo todo ou se você só lê um versículo. Não se importe com a quantidade de letras que você leu. Mas deseje mergulhar mais fundo no conhecimento de quem Deus é. Não é quantidade de leitura, é intensidade de entrega. Entendem? Não é quantidade de leitura, é intensidade de entrega. Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais Ele se revela a nós. Não necessariamente precisamos ler um capítulo inteiro. Se assim o Senhor nos conduzir, amém. Mas se Ele nos prender em 10 versículos, glória a Deus. E Ele diz algo tão lindo aqui, Ele diz assim, ó, depois que eles veem, acompanha aqui com a gente a sequência, ó. Eles viram, não é? Eles se alegraram e eles ficaram jubilosos. 3 coisas, ó. Eles viram, eles se alegraram e eles ficaram jubilosos. Ou seja, eles ficaram dando glória a Deus. Mas eles não se satisfizeram só com isso. Eles não se deram por satisfeito apenas vendo a presença de Cristo ali, naquele lugar, do menino Jesus. Eles não se deram satisfeitos apenas em ver, em se alegrar e dar glória a Deus. O que foi que eles fizeram? Aí ele diz no versículo 11, a palavra diz, entrando na casa. Oh, aleluia! Eles entraram na casa. Será que nós estamos entrando na casa? Será que nós estamos saindo do santo lugar e entrando no santo dos santos? Porque no Antigo Testamento, quando Moisés fez a construção do tabernáculo, havia o santo lugar e o santo dos santos. No santo dos santos, o sacerdote entrava. Somente o sacerdote poderia entrar no santo dos santos. E ele ainda era amarrado com uma sinetazinha no tornozelo, porque se ele tivesse em pecado, ele iria ser fulminado pela glória de Deus. No santo dos santos havia a arca da aliança. Ninguém entrava no santo dos santos. Eles poderiam entrar somente até o santo lugar. E hoje, muitos de nós nos damos por satisfeitos em ficarmos apenas no santo lugar. Mas o nosso mestre, o sumo sacerdote, que foi o sacerdote imaculado, sem pecado algum, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, Jesus, o sumo sacerdote, o maior. Ele não ficou apenas no santo lugar, ele adentrou no santo dos santos. E a cortina que separava o santo lugar dos santos foi rasgado. Essa cortina ela foi rasgada. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foi o próprio Deus, através do sacrifício do seu Filho Jesus, que rasgou, para que nós pudéssemos ter acesso ao santo dos santos, ao lugar da intimidade com o Pai, para ali nós podermos contemplar o Filho de Deus. E foi o que aqueles homens fizeram. Aqueles homens, eles não se deram por satisfeito apenas vendo a estrela. A estrela apontava para a presença de Jesus, né? Eu vou trazer isso para a nossa vida agora. Muitas vezes nós ficamos satisfeitos apenas em ir para a igreja, em nos alegrarmos com o Senhor, entre os irmãos, louvarmos. E tudo isso é verídico, tudo isso é verdadeiro, é uma entrega verdadeira. Eu não estou falando aqui de falsos irmãos, eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando de vida verdadeira com Deus. De que realmente, verdadeiramente, a gente vai para a igreja, a gente adora o Senhor, a gente louva, a gente se alimenta da palavra. Mas muitas vezes esse lugar nos é suficiente. Vocês estão entendendo? Mas o que o Senhor quer é que nós adentramos no santo dos santos.
E como é que a gente chega nesse lugar? Trazendo Jesus para o nosso dia a dia. Não se contentar apenas em ir para a igreja e entregar a Ele a nossa adoração naquele momento. Mas é buscá-lo todos os dias. Aqueles homens, eles não se contentaram apenas com a estrela. O que foi que eles fizeram? Eles entraram na casa. Eles entraram na casa. A casa não estava impedida para eles entrar. A casa não estava barrada. José não barrou a entrada deles. Nem muito menos Maria. Nem muito menos os anjos do Senhor que estavam ali naquele lugar. A casa estava com livre acesso. Da mesma forma que hoje eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Mas muitas vezes a preguiça, a acomodação, a falta de posicionamento, a falta de determinação espiritual, a falta de sede de Deus, os manjares do mundo, rouba de nós esse desejo de entrar na casa. E quando eles entraram na casa, o que acontece? Eles viram o menino. Quando eles estavam lá fora, do lado de fora da casa, eles não conseguiam ver o menino. Oh, aleluia. Eles não viram o menino. Você prestou atenção? Eles não viram o menino. Eles viram a estrela. Eles viram apenas o anúncio do mestre. Mas eles não viram o menino. Eles só viram o menino quando eles entraram na casa. Oh, aleluia. Eu tenho certeza que você está entendendo. Porque o mesmo Espírito que está aqui, ministrando no meu coração, ele está aí ministrando no seu coração. Você precisa entrar na casa. Você precisa entrar na presença. Para você contemplar Jesus. Para que a tua vida seja cheia de alegria e de júbilo. A alegria e o júbilo que não passa, que não cessa. Porque essa é a verdadeira paz. É a paz que excede todo entendimento. E a gente só consegue contemplar essa paz quando a gente vê Jesus. Agora, para ver Jesus, nós precisamos entrar na presença dele. Maria e José não pegaram o menino e levaram para eles lá fora. Foram eles que entraram na casa. Hoje, na nossa sala de oração, o Senhor nos deu uma palavra lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo, diz o Senhor. É uma palavra de confirmação e de promessa, mas que também é uma palavra que nos chama a tomar uma atitude. O Senhor diz: eis que eu estou na porta e eu bato. Jesus faz a parte dele. Jesus hoje está aqui conosco, nos ensinando o caminho para encontrar ele, para sentir mais a presença dele, para conhecê-lo mais. Aí ele diz: se você me ouvir e abrir a porta. Nós precisamos ouvir e abrir a porta. Não é só ouvir, mas é abrir a porta. Ou seja, é sair da estagnação espiritual. Ai, irmã Giovana, mas eu não consigo. Irmã Giovana, eu tento, mas eu não consigo ter constância com Deus. Irmãos, constância é um hábito. E hábitos, eles são criados. Eles são desenvolvidos. Nós não nascemos com hábitos. Nós não nascemos com costumes. São coisas que nós desenvolvemos a partir do momento que entendemos que aquilo vai ser bom para nós. Aí a gente começa a desenvolver hábitos bons. Às vezes desenvolve hábitos ruins, né? Mas nós entendemos que nós precisamos daquilo. Então a gente começa a se mover em direção daquilo que vai ser bom para mim. Então, se eu quero conhecer ao Senhor, eu preciso ter o hábito de procurá-lo na palavra.
E o hábito de procurá-lo na palavra não depende do nosso emocional. Aí é onde está o nosso problema. Por isso que alguns anos atrás e hoje, diante de tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, eu entendo porque que alguns anos atrás ele disse para mim, ano passado, faz muito tempo não, Giovana, não se mova pela sua emoção, se mova pelas suas decisões. Porque as nossas emoções, o nosso emocional, ele é muito, sabe, muito montanha-russa. Tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente tá ruim. E no livro que eu estou lendo, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o demônio, ele fala sobre isso. Esse demônio, porque esse livro, ele vai falar de um demônio maior, ensinando a um demônio menor como tirar o homem da presença de Deus. É extraordinário esse livro. E ele fala sobre isso. Sobre aguçar o homem a se mover pela sua ação, pelo que ele sente. Porque quando ele estiver muito feliz, ele vai buscar. Mas quando ele estiver triste, ele vai abandonar. E é isso a verdade. Quando a gente se move pela nossa emoção, hoje eu tô bem, o dia foi legal, então eu vou fazer meu devocional. Eu tô tão chateada, eu me chateei na escola, me chateei no meu trabalho. Hoje o dia não foi legal. Hoje eu tô com tanta preguiça, não vou não fazer devocional não. Vou tomar um banho e vou ali pro sofá. É isso que o inimigo quer. Que você se mova por aquilo que você tá sentindo, pelos estímulos externos que ele atinge na tua mente, que ele faz na tua mente. E nós não devemos nos mover por estímulos, mas nós devemos nos mover por aquilo que já conhecemos. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Nós precisamos aprender mais dele na palavra. A palavra, ela é o nosso alimento. Conhecer a Cristo na palavra é firmar os nossos pés na rocha. É não deixar que qualquer vento de doutrina falsa nos leve de um lado para o outro, porque já conhecemos a verdade da palavra. Conhecer a Cristo na palavra é termos o escudo da fé em nós e a espada da palavra nas nossas mãos para combater as mentiras do inimigo quando elas vêm sobre nós, quando ela vem atacar nossa mente, quando se levanta contra nós. É ter discernimento para perceber que não é a pessoa que a gente ama que está falando contra nós, mas é o inimigo usando a vida dela para nos atingir. É por isso que nós precisamos do Senhor. É por isso que precisamos conhecê-lo na palavra. Não é para a gente ficar mostrando para o outro que a gente tem uma Bíblia toda pintada porque a gente lê a palavra. Isso é vaidade. Eles entraram na casa e viram o menino. E é isso que nós precisamos fazer. E ele continua e diz, mais ainda, eles se prostraram e adoraram. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Eita, papai. Eita, que eu vou dizer, viu? Hoje tá... O que é que nós temos feito quando nós encontramos Jesus? Você já parou para pensar? Você tem buscado, você tem entrado na casa, você tem contemplado Jesus, mas o que que você tem feito com o Jesus que você tem encontrado? Você viu Jesus, você tem contemplado Jesus. E o que é que você tem feito disso? Porque existem pessoas que quando encontram Jesus, pegam Jesus e empurram no canto da parede. E diz para ele o que ele tem que fazer. O que nós temos feito com Jesus que nós temos encontrado? Porque esses homens, quando eles entraram na casa, quando eles viram o menino, eles se prostraram e adoraram. Humildade e reverência. Porque eles sabiam que eles não estavam diante de uma criança qualquer. Eles estavam diante do Filho de Deus, do Salvador,
do Rei dos Reis. Eles não estavam diante de qualquer um. Eles não poderiam de forma nenhuma continuar de pé na frente deles. E muitas vezes nós dizemos para Jesus o que Jesus precisa fazer. A gente coloca Jesus contra a parede. Porque agora eu vejo Jesus. Porque agora eu tenho companhia de Jesus. Eu sou conhecida por Ele. Ele me conhece, eu conheço Ele. Eu escuto a voz de Deus. Ah, Jesus, espera aí. Agora nós estamos caminhando bem juntinho. Agora, ó, é tete a tete, é face a face. Eu te vejo, eu te escuto. Não, Jesus, espera aí, presta atenção. Eu quero trocar meu carro esse ano, Senhor. Não. Eu tô fazendo tudo direitinho. Nós agora estamos bem pertinho. Por agora, Senhor, me abençoa, Jesus. Eu te conheço agora de ver, não é só de ouvir falar, não. Então me abençoa. Deixa eu trocar meu carro, Jesus. Eu quero um carro melhor, Senhor. O que é que nós estamos fazendo com Jesus que estamos conhecendo? Nós estamos nos humilhando mais e mais, como Paulo. Eu acho extraordinário os livros de Paulo. A gente vai olhando e observando a maneira como ele se apresenta. E a cada momento ele vai dizendo, o menor. Chega um momento que ele diz, o menor dos menores dos menores. Porque quanto mais a gente conhece de Cristo, amados, mais a gente vai tendo consciência de que a gente não merece nada. Mais a gente vai tendo consciência do quão vil pecador nós somos. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me humilho, mais a minha crista é quebrada diante do Senhor. Foi Valentina, filho, que tá ali na Maria. Tá lá na Maria. Porque ela saiu e entrou. Se eu tivesse trancado, eu já tô na live. Ah. Entende? A gente não pode pegar Jesus, porque a gente conhece Jesus agora, e querer obrigar Jesus a fazer as coisas que a gente acha que ele tem que fazer. Porque agora eu conheço ele. Porque quando eu não o conhecia antes, eu me comportava como, né, uma ovelhinha bem humildezinha. Aí agora que eu já conheço ele, não, agora nós somos amigos, Jesus. Espera aí que agora a gente é amigo. O negócio agora vai ser mais... Não, não é assim, não. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se humilha. Eita, Jesus. Que coisa tremenda, né? E ele continua, tá? E ele continua. Parou aí, não. Abrindo os seus tesouros e entregando as suas ofertas. O ouro, o incenso e a mirra. O ouro, o incenso e a mirra. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Meu Jesus, como tu és lindo, Senhor. Aqueles homens, não para por aí também não, viu? Ai, Espírito Santo de Deus, como nós precisamos aprender, amados. Como nós precisamos aprender a viver o evangelho verdadeiro de Cristo. Esse mundo, ele tá tão materialista. Esse mundo tá tão mergulhado na vaidade religiosa, irmãos. Ninguém quer ser só mais ovelha, não, irmão. Vocês já prestaram atenção? Ninguém quer mais, ninguém se contenta só em ser ovelha mais, não. O povo quer ser profeta, o povo quer ser levita, o povo quer ser missionário, bispo, bispa. O povo tem que ter uma placa, o povo tem que ter uma identificação. Ninguém se dá por satisfeito em ser só ovelha. Tem que ter alguma estrela, tem que ter alguma coisa. E quão longe nós estamos do verdadeiro evangelho de Cristo. Quanto mais eu leio, mais eu tenho essa certeza de como eu estou longe de viver o evangelho de Cristo na minha vida. De viver verdadeiramente a entrega, sem me preocupar, sem deixar com que as circunstâncias me apavorem, sem me preocupar como é que Deus vai fazer as coisas na minha vida. Ele é Deus.
Ele vai fazer do jeito como ele achar que é melhor fazer. Aqueles homens, eles não se contentaram em ficar do lado de fora. Eles entraram na casa, eles viram o menino, eles se prostraram, eles adoraram e eles entregaram. Olha que coisa linda. Eles não foram. Gente, olha que coisa maravilhosa o Espírito Santo está nos ensinando. Nós temos entrado na casa, nós temos visto o menino, nós temos nos prostrado na presença dele, nós temos nos humilhado na presença dele, mas como tem sido as nossas orações? Como tem sido a nossa oração? O que nós temos feito nesse encontro? Além de nos prostrar e adorar, o que a gente tem? O que tem saído dos nossos lábios? O que tem saído das nossas mãos? Porque esses homens, eles entregaram presentes ao menino. Eles estavam diante do Rei dos Reis. Eles estavam diante do Salvador. Eles poderiam pedir para Maria, Maria, pega aí um pouquinho, né, do suor da criança e passe em nós aqui para a gente ser abençoado. Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nós ansiamos por encontrar Jesus, não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode fazer por nós, pelo que Ele pode nos dar, não por quem Ele é, não porque entendemos que Ele é o Rei, o Salvador, mas porque Ele é o dono da bênção. E nós estamos precisando de bênção. E não damos a Ele a verdadeira devoção de quem Ele é. E nos aproximamos dele só porque precisamos da libertação, porque precisamos de prosperidade, porque precisamos de cura, mas esquecemos de entregar. A gente só pede, e a gente não entrega a Ele. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que antes que a gente fale, Ele já conhece o que está na nossa mente. Então Ele sabe. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos para viver bem. Ele sabe disso. E a mesma palavra diz que Ele é nosso Pai. E que Ele dará coisas boas para nós. Porque Ele nos ama. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das plantas, da relva, dos lírios, que não tem alma vivente, que não é filho dele, é apenas criatura da mão dele. São seres que Ele deu vida, mas não é filho, não tem a imagem dele. Mas nós não, nós temos a imagem de Cristo. O Espírito dele está em nós. Mas nós não o buscamos para contemplar sua face. Nós o buscamos porque precisamos de bênçãos. Porque estamos na luta, porque estamos enfermos. É claro que precisamos recorrer a Ele. Eu sei disso. Mas a palavra diz e nos ensina que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus. E houve um tempo na minha vida que eu achava que buscar o reino de Deus era servir a Ele na igreja. Eu achava que buscar o reino de Deus era fazer coisas para Ele na igreja. Mas buscar o reino de Deus é buscar o reino de Deus dentro de mim. É permitir que eu tenha um encontro verdadeiro com Ele, para que Ele me transforme, para que os meus olhos não estejam mais presos nas minhas necessidades. Porque eu entendo que quando eu busco o reino dEle, a justiça dEle, ou seja, eu obedeço a Ele, Ele cuida de tudo. Então eu não preciso me preocupar com as outras coisas. A palavra diz que a gente não tem que andar ansioso com coisa nenhuma, porque Ele cuidará de nós. Ele suprirá as nossas necessidades. Ele não vai nos deixar mendigar o pão. Ele vai cuidar de nós. Mas a gente não entende isso. E a gente se aterroriza e a nossa alma fica abatida, como o salmista canta. Por que tu estás abatida, minha alma? Ah, Jesus. O que nós temos feito quando nós nos encontramos com o Senhor? Esses homens entregaram a Ele as ofertas dele.
Eles foram em busca do menino não para pedir bênção, mas eles foram em busca do menino para entregar os seus presentes, as suas ofertas. Quando a gente vai para a igreja, irmãos, quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente não vai para buscar bênção, não. A gente vai para entregar as nossas ofertas, porque tivemos uma semana de lutas, sim, de guerra, sim, mas estamos vivos. Tivemos livramento, tivemos a presença dele, tivemos a graça, a bondade e a misericórdia dele. Então a gente vai para a igreja para entregar o nosso louvor, para entregar a nossa oferta para ele. Vá para a igreja a partir de agora para entregar, não para buscar, não para receber. Vá para entregar. E o Pai que cuida de você, ele vai suprir todas as suas necessidades. Vá para entregar a ele o melhor louvor. Vá para entregar a ele a sua melhor oferta, que é a sua vida no altar, a sua adoração a ele. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós, povo de Deus, povo já declarado, já feita a confissão, estamos buscando ao Senhor por interesse próprio. Irmãos, nós que somos pecadores e falhos, a gente vê notícias em jornais, em telejornais, em internet, a gente se entristece, a gente se escandaliza quando a gente vê essas notícias, a vergonha sendo trazida para o Evangelho de Cristo através de ações, não sei nem como classificá-las. Imagina o dono da obra, imagina o dono da ceifa, imagina o coração do nosso Deus, o coração do nosso Mestre Jesus, que sofreu, que passou por tudo, que viveu todo o seu ministério, que se entregou, morte de cruz. Foi alto o preço que ele nos comprou. Foi um alto preço. E nós pegamos esse ouro que é a nossa vida e a gente dá a preço de banana. Aquilo que é tão valioso, que é tão precioso, a gente se desfaz assim como um prato de lentilhas. Jesus, que nós possamos entregar ao Senhor as nossas melhores ofertas, o ouro, o incenso e a mirra. Mais valioso que há em nós, a nossa vida, Ele. O incenso, o que sai de nós, o nosso perfume, o nosso cheiro. Que nós possamos ter cheiro de filhos de Deus. Que o nosso perfume seja agradável às narinas do nosso Deus, através da nossa obediência, através do nosso temor, da nossa adoração. Que nós possamos ter mirra, que nós possamos ter unção. Unção essa que vem da busca. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor nos enche da mirra, do azeite. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Senhor. Eu estou extasiada, irmãos. eu confesso para vocês. Eu estou extasiada. Vocês querem que eu aproxime a Bíblia? Eu estou extasiada com tudo que o Senhor nos ensinou nesse começo de leitura. Aí eu digo para vocês, eu pergunto para vocês, vale a pena ou não vale a pena ter paciência para comer a palavra? Me diga. Vale a pena ou não vale a pena? Marina, minha amada, eu não sei qual é essa Bíblia, você acredita? Porque essa Bíblia eu já comprei já faz um tempo e eu
mudei a capa dela e ela não é mais a mesma capa. Mas não importa a Bíblia, é uma Bíblia simples, não é uma Bíblia de estudo, ela nem tem rodapé, ela não é Bíblia Note, ela é uma Bíblia simples. E eu glorifico ao Senhor por isso, para que vocês vejam que não é a Bíblia que vocês têm nas mãos, é o Espírito de Deus que vocês têm dentro de si. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Eu louvo ao Senhor por essa Bíblia ser uma Bíblia comum. É uma Bíblia comum. Eu nem sei o nome. Ela não tem capa. Eu tirei a capa e transformei, personalizei. Ela não tem mais capa. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter a Bíblia mais hypada. A gente tem que ter aquela Bíblia grandona de estudo. Aí a gente vai lá, sacrifica, compra a Bíblia, mas não abre a Bíblia. A Bíblia fica lá em cima da mesa, cheia de poeira. Não é verdade? O que adianta? Não adianta nada. Louvado seja o Senhor, Letícia. Dê glória a Deus por isso, minha amada. Porque isso mostra que o Espírito Santo de Deus, ele está te ensinando. Agora não fique com remorso. Amém? Não tenha remorso, não alimente o remorso. Mas se arrependa. Faça como Pedro. Se arrependa, chore, se levante e se mova na direção de Cristo. Não faça como Judas. Judas teve remorso. E o fim dele a gente conhece. Mas Pedro não. Pedro, ele se arrependeu. E ele viveu uma vocação linda. Amém? Vamos continuar. A fuga para o Egito. Versículo 13. Versículo 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Olha que coisa linda, José de novo falando conosco. O Senhor de novo... Ixi, rasguei aqui um pouquinho. Cadê o Senhor mais uma vez usando a vida de José. A vida de José para nos ensinar. Ontem de manhã nós lemos que segunda-feira nós lemos. Deixa eu só pegar aqui um clipe para segurar aqui que tá voando e fica. Nós lemos segunda-feira que José, nós oramos, pedimos ao Senhor um coração como o coração de José, um coração obediente. José, ele não estava vendo nada. Maria chega para ele e diz: José, tô grávida. E José diz assim: como é a história? Tô grávida. Como assim tá grávida? Tô grávida. O anjo apareceu e o Espírito Santo de Deus me visitou e eu tô grávida. E eu não tô grávida de um menino qualquer não, José. Eu tô grávida do Filho de Deus. Aí foi que José disse: como é a história? Tô parafraseando, tá, gente? Como é a história, menina? Tu tá grávida e além de tu tá grávida, tu tá me dizendo que um anjo te visitou, que um anjo falou contigo, que o Espírito Santo, que eu nem sei quem é esse Espírito Santo, nunca ouvi falar de Espírito Santo, não conheço, nunca ouvi falar. Aí tu vem me dizer que esse Espírito Santo, ele te visitou e que tu tá grávida e que além de tu tá grávida é o Filho de Deus? E Maria disse: é, José. Foi isso que aconteceu. E José disse: não, senhora. Faça o seguinte, vai viver sua vida, eu vou viver a minha vida. Não se preocupe que eu não vou contar pra ninguém. Não vou te envergonhar. Aí o que acontece? O Senhor visita José no sonho. Foi isso que nós lemos?
quando ele acorda do sonho, ele já acorda com a mentalidade mudada. Ele já acorda abraçando a obediência. Ele chega para Maria, tô conjecturando, tá bom? Isso não tem na palavra, não. Ele chega para Maria e diz, Maria, é o seguinte, eu tive um sonho. E no sonho, o anjo disse que eu tenho que cuidar de ti, do menino. Aí a Maria diz, e aí, José? E aí eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Esse foi o coração de José, que obedeceu, mesmo sem entender muitas coisas. Aí o Senhor visita de novo José, em sonho, mais uma vez, e fala com José. José precisava ter esse encontro com Deus, porque foi algo muito extraordinário, muito pesado para José, muito difícil para José. Era algo que mexeu muito com a cabeça daquele homem. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aí José encontra, o Senhor fala com José e diz agora, vai para o Egito. Egito? Vai para o Egito. E tu vai ficar lá até o dia que eu falar. Fica lá. Até o rei morrer. Quando o rei morrer, aí tu volta. Porque o rei está querendo matar o menino. José acordou e fez exatamente. O que nós estamos aprendendo no livro de Mateus? Vivendo a obediência. Por que o Senhor nos tirou de Deuteronômio, que era o livro da lei, o Pentateuco, e nos trouxe para Mateus, no Novo Testamento? Porque ele disse assim, Giovana, agora vocês vão aprender que a obediência que vocês tanto escutaram, ela é possível de ser vivida. Essa obediência que vocês tanto leram, que vocês tanto ouviram Moisés falar, chamando o povo à obediência, vocês aprenderam do risco da desobediência, pois agora vocês vão ver que viver a obediência não é algo impossível, é algo possível a vocês. Por isso que ele nos trouxe para o Evangelho. Aí a gente se depara aqui com um homem comum. Porque quando a gente fala em obediência, a gente sempre fala de Jesus, né? Porque Jesus obedeceu. Aquela passagem épica, máxima, né? Quando ele está lá no monte orando, e ele tem toda a revelação, ele sente tudo o que vai advir sobre ele, e ele entra por ser homem, a parte humana dele entra como é que eu posso dizer? Numa tensão tão grande, porque a carne dele sofreu, ele sentiu dor, e dores insuportáveis para qualquer outro homem. Ninguém na humanidade seria, ou é, ou será capaz de passar por tudo que Jesus passou. A ciência está aí para comprovar. E ele transpira gotas de sangue. Os poros dele se dilatam a tal ponto de gotejar sangue. Então não foi brincadeira, não. Aí ele diz, Senhor, Deus, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, então a minha. Então todo mundo pega Jesus como o exemplo maior da obediência, né? Só que o inimigo, ele é tão sagaz, ele é tão sujo, imundo, que ele pega uma verdade e deturpa na nossa mente para nos levar para longe de Cristo. Aí ele vai e fala para nós, mas é muito fácil obedecer, porque está falando de Jesus. Jesus é o Cristo, é claro que ele ia obedecer, ele é Deus. Mas você é homem, você é mulher pecadora, você não vai conseguir não obedecer não. Ele obedeceu porque ele era o filho de Deus, mas você não, você é fraca, a sua carne é fraca, você não vai conseguir obedecer. E eu glorifico e adoro o nome do Senhor nesse momento, porque ele nos ensina que um homem tão pecador como eu e como você, cheio de medo, de dúvidas, de fraquezas, que não conhecia o poder do Espírito Santo de Deus, porque nessa época aqui, nesse momento, não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só veio quando Jesus foi.
Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Então não tinha Consolador, não. Não tinha Espírito Santo convencendo, não, como tem hoje. Hoje tem o Espírito Santo para nos convencer. Hoje tem o Espírito Santo para quebrantar o nosso coração, para nos levar ao arrependimento, para nos alertar sobre o pecado, para nos dar o escape do pecado. Hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo. José não tinha. Mas dentro do seu coração, oh, aleluia, ele obedeceu a um sonho. Não foi uma manifestação espiritual. Ele não viu a personificação de um espírito. Ele não viu um anjo. Não, foi um sonho. Você entende isso? E por um sonho, por algo que era espiritual, irreal, não era algo palpável, a vista dele não viu, como Maria que viu o anjo. Não, ele não viu. Ele apenas sonhou. Mas ele obedeceu. Então, amados, se José apenas sonhando, sem o Espírito Santo, ele conseguiu obedecer, então eu e você também conseguimos. É uma escolha. Não é algo que está além de nós. Não é um poder sobrenatural obedecer. Não. É uma escolha. Só que o inimigo, ele não quer que a gente perceba isso. Sabe por quê? Porque a cadeira da desobediência tem desonra. Tem escassez. E ele quer que a gente fique na cadeira da desobediência. Porque na cadeira da desobediência, o nosso Pai, que é reto e justo, não tem como nos alcançar. Porque é um princípio que nós estamos quebrando. Ele não vai fechar os olhos e ser injusto. Ele não pode fazer isso. Moisés não entrou na terra prometida. Ele não pode negar ele mesmo. Por isso que o inimigo ele fica tentando com todas as forças nos seduzir e nos levar no caminho da desobediência e da rebeldia. Porque a desobediência e a rebeldia têm o poder de roubar de nós as nossas bênçãos, a nossa herança, como fez com o povo. Mas hoje o Senhor está nos ensinando que José, um homem, irmãos, olha, nem eu nem você podemos mais dar desculpa, não. A gente tem que criar vergonha na nossa cara e obedecer. Não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa. Nós hoje estamos em vantagens em relação a José. Nós estamos em vantagem porque nós temos o Espírito Santo que nos convence, que fala conosco. E ele fala. E ele fala. Ele diz, não faça isso não. Olha, presta atenção, faça isso não que é errado. Ele fala conosco. Só que a gente dá um de doido, né? Não sei, vou, é a minha vontade. Aí vai lá e faz. Mas hoje nós temos uma vantagem que José não tinha. José não tinha o Espírito Santo de Deus, mas ele obedeceu, irmãos. Ele obedeceu a um sonho. Você já pensou numa coisa dessa? Olha que coisa linda. Ele sonhou. Ele teve um sonho. E ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe e partiu para o Egito. Do jeito que o Senhor disse para ele. Ele não questionou, ele não perguntou por quê. Ele não disse assim, eu estou ficando doido. Maria, será que a gente vai? Maria, o que é que tu acha? Não. Ele teve um sonho. O sonho foi esse. E o que foi que ele fez com o sonho? Ele obedeceu. Mais uma vez, o Senhor nos fala no exemplo de José. Aí me diga, depois do Senhor falar isso conosco, depois do Senhor falar isso aqui conosco, me diga, você tem coragem de se justificar diante do Senhor pela tua desobediência? Eu não tenho não, irmão. Eu não tenho não. Como é que eu vou chegar diante do Senhor e pedir perdão a Ele pela minha desobediência, irmão? Me diga, pelo amor de Deus.
Como é que eu não vou buscar e desejar viver a obediência? Me diga. Não tem como não, irmãos. Aleluia. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Tá vendo? Depois ele mostrou quem ele era. O falso, mentiroso. Né? Não, quando vocês encontrar um menino, vocês me digam para eu adorar também um menino. Mentira. Ele mostra aqui, no versículo 16, quem verdadeiramente ele é. Irmãos, quem é falso não segura a máscara muito tempo, não. Quem não é de Deus, em algum momento a máscara vai cair. Quem usa as vestes da religiosidade, em algum momento essa veste vai cair. Ninguém consegue fingir o tempo todo, não, irmãos. A máscara cai. A máscara de Herodes caiu. Em algum momento cai. Por isso que a gente precisa vigiar. Amém? Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. De novo, em sonho. Olha, quebrou. Presta atenção que, de novo, o Senhor se manifesta em sonho. Vocês já prestaram atenção? O anjo apareceu para Maria. Uma vez o Senhor falou comigo algo tão grande, tão tremendo sobre a anunciação de Jesus, do menino Jesus a Maria. Eu quase me acabo de chorar. Uma vez, eu estava orando ao Senhor, perguntando para Ele como é que ia acontecer as coisas que Ele já tinha me dito que ia acontecer. E eu disse, Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, como é que vai ser aquilo? Senhor, como é que pode isso? Como é que vai acontecer isso? E o Senhor pegou e disse assim, Giovana, quando eu visitei minha filha Maria com um anjo, o que foi que eu disse para ela? Ah, Senhor, tu disse que ela ia dar luz a uma criança, que essa criança iria ser o Salvador. Certo. Me diga uma coisa, o que foi que aconteceu com essa criança? Ah, Jesus, ela teve filho, criança nasceu, criança foi Jesus. Fazendo a ponta. Tava fazendo a ponta do lápis. E a criança cresceu, né? E aconteceu toda a história de Jesus. Sim, mas o que foi que aconteceu com Jesus, Giovana? Ah, Senhor. Jesus viveu o ministério, Jesus foi traído, Jesus foi crucificado, Maria ficou vendo todo o sofrimento do filho dela, eu imagino a dor que ela passou, né, Jesus, Senhor. E ele morreu na cruz, né? Mas depois também ela viu ele sendo ressuscitado. Foi, Giovana, mas teve um momento de muita dor para ela, não foi? Foi. Me diga uma coisa, eu disse para ela o ministério do bebê? Aí eu já comecei a entender. Eu falei, não, Senhor, tu não disse para Maria. Pois é, Giovana, eu não conto tudo, não. Sabe por que eu não conto tudo? Porque se eu contar tudo, você não vai dar conta. Se eu te contar tudo, como eu vou fazer, em algum momento, você vai atrapalhar. Você não vai suportar. Você não precisa saber como eu vou fazer. Você só precisa saber que eu vou fazer. Maria não sabia
o que ia acontecer com o seu filho, como era o ministério do seu filho. Vocês já prestaram atenção nisso? Deus não revelou para Maria. O anjo não falou para Maria: olha, Maria, tu vai ter um filho, ele vai crescer, ele vai ser um grande homem, ele vai juntar uma multidão, ele vai escolher 12 homens, ele vai ser crucificado, vão trair ele vai ser crucificado, a morte dele vai ser horrível. Mas não se preocupa não, porque ele vai ressuscitar. Não, o anjo não disse isso para Maria não. Porque Maria era mãe e ela não ia suportar. Você já pensou nisso? Ela não ia suportar. Ele só disse para ela: você vai ter um filho, o Espírito Santo vai te visitar, você vai ter um filho e ele vai ser o Salvador. Pronto, o Filho de Deus, acabou. Que coisa gloriosa, né? A gente aqui quer saber de tudo. Aí o Senhor fala de novo com José em sonho. De novo, em sonho. Olha que mistério. Havia um mistério, né? Tem pessoas que o Senhor visita muito em sonhos. Eu não. O Senhor não me dá muitos sonhos assim, não. Mas com José era assim. O José do Egito também, né? Esse aqui não é o José do Egito, não. Mas com José do Egito, por coincidência, também era José, né? O Senhor também falava muito com ele em sonhos, né? Foi lindo demais. Foi lindo demais. E disse-lhe: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Ai, irmãos. José foi fazer... O Senhor fala para José aqui. Olha o que é que o Senhor está nos dizendo. Se levanta, pega o menino e vai para outro lugar, porque tem gente querendo matar o menino. O que foi que José fez com a ameaça? Então vão te perseguir, vão querer matar o menino. O que foi que José fez? José se revoltou? José ficou irado? Ah, estão querendo matar meu filho? Pois peraí que eu vou juntar aqui um bocado de gente. Foi isso que José fez? José quis tomar a luta para ele? Não. José obedeceu ao Senhor e confiou no Senhor. José fez o que Deus mandou ele fazer. Vá para lá, porque quando for o tempo eu mando você vir. Vá para lá. José foi. José não quis tomar a justiça na mão dele. Aí o que é que o Senhor vai e diz para ele aqui? Se levanta, pega o menino e vai para Israel, porque quem estava querendo matar o menino já morreu. E o que é que o Senhor diz para mim e para você nessa noite com essa palavra? Não queira tomar a luta na sua própria mão. Deixa com Deus, irmão. Entrega ao Senhor. Ele é a nossa justiça. Ele sabe agir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Sabe por que o Senhor nos ensina isso? Porque se a gente quiser fazer a nossa própria justiça e se alcançarmos a vitória, a glória será para nós. Entende? Quando a gente entrega para o Senhor e o Senhor toma a nossa justiça, Ele guerreia por nós, Ele nos dá vitória, a glória é dele. A glória é dele, não é minha. Eu não precisei fazer nada, foi o Senhor quem fez. Deus que lutou por mim. Ele é quem fez. E outra coisa, mais importante do que isso. Escute. Quando a gente quer tomar a nossa justiça, nós podemos ser injustos. Quando a gente quer fazer justiça, a gente pode ser injusto com o outro. Porque nós não conhecemos a dor do outro. Porque quem tem feridas dentro de si, fere quem está ao seu redor. E quem tem ferida dentro de si, precisa de cura. Não é de justiça, não. Quando aqueles homens disseram, quando Jesus fala da parábola, da ceifa, dos ceifeiros, do joio e do trigo, aí os homens dizem assim: a gente vai lá, vamos arrancar o joio, vamos fazer a limpeza. Aí o que é que ele diz? Não arranque o joio, porque o joio é muito parecido com o trigo. Se você fizer isso, você pode arrancar o trigo no meio do joio. Deixe para os ceifeiros, eles sabem separar. Por isso que a justiça pertence do Senhor, irmãos. Ah, Giovana, mas a pessoa que está se levantando contra mim, ela é ruim mesmo, ela é ruim, Giovana. Giovana, a bicha é ruim, Giovana. É porque tu não conhece. Pode até ser, irmãos, que a essência da pessoa seja uma essência maligna. Mas nós não sabemos. Lembra que eu falei antes? Nós não conhecemos quem habita no outro. Pode ser que aquele que se levanta contra nós seja apenas uma pessoa perdida, que precisa encontrar o Salvador. Então eu não posso ir lá
e clamar a justiça e o fervor e a ira de Deus sobre a vida de ninguém, não. Por isso que Jesus disse para a gente orar pelos nossos inimigos, para que eles encontrem a paz. Porque quando eles encontrarem a paz, eles vão deixar de ser os nossos inimigos. Estava conversando com meu marido estava dizendo isso. Ele encontrou uma pessoa, que essa pessoa também já me fez mal, e ele disse, encontrei fulana. Quando ele disse para mim que encontrou fulana, irmão, eu sou pecador igual a você. Eu virei o rosto. Aí ele disse assim, não faça isso não. Faça isso não. Porque ela é uma pessoa perdida, que precisa do Salvador. Aí eu disse, é verdade, é mesmo. Meu Jesus, tem misericórdia de mim, é verdade. Que ela encontre a paz de Cristo. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Não peça a Deus pela justiça, não. Se esconda nele. E deixe que ele é quem faz. Ele guerreia por você. Amém? Glória a Deus. Não tome a justiça. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Eita, Jesus. Eu acho que a gente não está entendendo direito. Aí o Senhor está dizendo de novo. Eu acho que é isso. Ele está dando assim um intensivão para nós. Da obediência. De novo. Ele teve um sonho. Manifestou-se o livramento de Deus. Isso aqui foi livramento de Deus. Eita, que minha letra tá horrível. E aí, o que foi que ele fez? Obedeceu. Fez do jeitinho que Deus mandou. Ele sonhou e obedeceu. De novo. Exatamente, a gente não sabe. A justiça, muitas vezes, é a misericórdia de Deus sobre a vida do outro. A justiça de Deus, muitas vezes, é a misericórdia de Deus sobre a vida do outro. De novo, ele sonhou e fez do jeitinho que Deus mandou. 3 vezes. 3 vezes. O Senhor nos diz. A primeira vez para acalmar o coração de José. A segunda vez para livrar José, Maria e o menino Jesus da morte. E agora para guiar Jesus no que ele tinha que fazer. Vocês estão percebendo que tem um tempo? Tem um tempo. O Egito não era o lugar da permanência. Eita, papai. O Egito não era o lugar da permanência. Para José, Maria e o menino Jesus. Foi apenas o lugar de escape. Eles foram para lá só para escapar. Um tempo. Era só um determinado tempo. Quando o tempo chegou ao fim, o anjo do Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta para José. E diz, tá bom. Agora tu vai para Israel. Aí sim. Agora vai começar o tempo. Eita, Jesus, que mistério. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eita, Jesus, que coisa linda e maravilhosa. Como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito, irmãos. Ele nos orienta. Ele se revelou a José em sonho. Ele guiou o coração de José. Ele deu discernimento a José. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Que coisa tremenda. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos ensinaste nessa noite. Obrigada, Pai, porque Tu está nos mostrando que a obediência, Pai, é algo possível para nós que somos Teus filhos. Não é algo, Senhor, que pertenceu somente ao Filho unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo.
é algo palpável e possível a nós, homens e mulheres, feitos de barro, de pó, mas que têm um coração de adorador. E por termos esse espírito de adoradores, Pai, decidimos hoje te obedecer. E reconhecemos que somos fracos. Reconhecemos, Senhor, que estamos aprendendo na escola da obediência. E por ainda estarmos dessa forma, Senhor, por ainda nos encontrarmos nesse estágio da nossa vida contigo, Pai, rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo não desista de nós, mas que o Teu Espírito ele continue a nos ensinar. Que o Teu Espírito não se aparte de nós, Pai. Que mesmo quando nós venhamos a cair na desobediência, que Ele venha nos convencer do nosso pecado e que Ele venha nos levar no caminho do arrependimento. Para que em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, nós possamos ser reconciliados mais uma vez contigo. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos a Ti. Nos ajuda, Senhor, a fazermos aquilo que nós já temos a capacidade para fazer. Porque obedecer, Pai, não está além das nossas forças. Está bem aqui, ao nosso alcance. Basta que o nosso coração se mova a Te obedecer. Não deixa, Senhor, que o nosso coração esteja desprotegido e assim seja alvo fácil para o inimigo das nossas almas. E eu te peço que a Tua palavra se torne real em nós quando diz que Tu gera em nós o querer e o efetuar. Gera em nós, Senhor, o querer Te obedecer e nos dá força, Senhor, para verdadeiramente Te obedecermos. Para que possamos viver o princípio da obediência, Senhor, e assim estarmos cobertos pelas Tuas bênçãos. Nos ajuda, Senhor, na caminhada, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos ensinaste nessa noite. Obrigada pela Tua preciosa presença, Senhor, a nos ensinar. É o que eu te peço e te agradeço, todos nós reunidos como o corpo de Cristo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Eu ia mudar aqui a tela, mas eu não vou virar agora não. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor.